Gente, então a gente sabe quais são os dados que devem ser registrados para a farmacovigilância fazer o seu trabalho de identificar riscos. A construção do conhecimento se dá através de registro de dados. A gente viu aí quais são os dados, eventos adversos e outras informações de segurança. A gente viu também o que é um evento adverso grave. A gente tem que, na nossa base de dados, classificar, a gente chama isso de Seriousness Assessment, fazer uma avaliação de gravidade. Quais são os eventos graves e quais são os eventos não graves. Eu tinha falado a definição de farmacovigilância, ciência e atividades. Quais são as atividades que se faz agora com esses dados? Eu criei um acrônimo em inglês, se chama CCAC. São os 4 verbos da farmacovigilância. Em inglês, tá? To collect, que é de coletar. To collate. Collate não tem uma tradução literal no português, mas seria organizar os dados na base de dados, para fazer uma classificação. A é de análise, analyze. E o último C é de communicate, comunicação. Então, ó, nesse slide aí, ó, o primeiro verbo, são 4 verbos então, né? O primeiro verbo, to collect, letra C, que seria coletar. Então tem que coletar os dados das mais variadas fontes. O que é isso? O que é uma fonte? Fonte é um potencial canal onde as pessoas irão relatar eventos adversos e outras informações de segurança. Normalmente, qualquer canal de comunicação que a empresa abre com o público passa a ser um potencial canal, potencial fonte de eventos adversos. O principal é a área de atendimento aqui no Brasil, né? No Brasil, toda empresa tem um saque, tem um 0800, embora ultimamente aí com poder de WhatsApp e internet, pouca gente agora está ligando para as empresas, mas tem um 0800. Então, se o consumidor liga no 0800 e reporta um caso de farmacovigilância, é uma fonte. Programas de paciente, hoje as empresas têm programas de suporte a paciente, também uma outra fonte. Pesquisas de mercado, a empresa tem que ter por protocolo também, análise de casos na literatura, em artigos científicos. Os próprios funcionários da companhia, principalmente representantes, propagandistas, todas essas fontes potenciais têm que ser monitoradas. Então tem um compliance em cima disso também. Em auditorias, por exemplo, o auditor verifica se todos os potenciais canais de comunicação de um evento adverso estão sendo monitorados. Até a recepcionista da empresa que atende telefone, o site, se tem um Fale Conosco, aí ele abre uma porta de comunicação ali no Fale Conosco. Então tudo isso tem que ser monitorado. Então, no verbo coletar, tem essa questão de capturar as fontes capturar os dados das mais variadas fontes. Lembrando que não é só evento adverso. Lembra que tem outras informações de segurança? Uso durante a gravidez, erro de medicação, falta de eficácia, uso off-label. Tudo isso tem que ser monitorado se está acontecendo nessas fontes. Um representante, por exemplo, um propagandista, ele tem que saber que se ele ouvir do médico um evento adverso, ele tem que reportar. Mas não é só evento adverso. Se ele ouvir do médico uso durante a gravidez, erro de medicação, uso off-label, ele tem que reportar isso também. Então aqui no verbo coletar tem muito dessa questão de compliance com relação a se todos os canais potenciais de gerarem um evento adverso estão sendo monitorados. E aí se coleta o dado e aí vai registrar o dado na base de dados. Aí entra o segundo verbo, que é collate, que seria, em português, organizar esses dados que foram registrados numa base de dados.
Normalmente, a base de dados mais usada, tem outros sistemas também, mas a base de dados mais usada hoje em dia é o Argus, que é da Oracle. A Oracle também tem o ARIS-G, tem o Oracle Adverse Event System, mas o mais usado é o Argus. Então, normalmente, se registra as informações numa base de dados. Aliás, ter uma base de dados é até um item de qualidade do sistema de farmacovigilância. E não é só registrar na base de dados, tem que organizar isso direitinho, tem que classificar. Então, em inglês, collate, que é o verbo ser aí, tem esse sentido mais amplo, né? É registro na base de dados, mas organizadamente e com uma classificação. Para poder classificar bem os eventos adversos e outras informações de segurança, é importante que cada evento tenha um código numérico. Então, para poder fazer uma classificação, uma taxonomia, o que eu estou querendo dizer? Então, se a pessoa teve diarreia, vai ser colocado lá, teve diarreia com todas as informações, só que esse evento diarreia, ele tem um código numérico, 8, 7, 9, 4, 2, 6, 8, 10. Dessa maneira, com esse código numérico dentro da base de dados, quando ocorrer outra diarreia, vai estar com o mesmo código numérico. Uma outra vai ter o mesmo código numérico. Depois pode-se gerar relatórios de análise quantitativa. Quantas vezes esse código numérico aqui apareceu? Você faz uma análise quantitativa. Para isso, você usa alguns dicionários de eventos adversos e outras informações de segurança. O mais usado de longe é o MEDRA, tá? Então, o MEDRA é um dicionário de eventos adversos. Normalmente ele vem embutido dentro do Argus, dentro da base de dados. E aí, basta ao analista aqui, ele receber o caso, ver qual que é o caso, né, o verbatim, assim, como ele foi relatado pelo relator, e aí escolher entre os termos MEDRA aquele que melhor vai identificar aquele evento. Isso não é um curso de MEDRA, a gente tem até um curso de MEDRA específico, mas é mais ou menos assim. Então, aquele caso específico foi dor de cabeça, cefaleia. E aí registrou-se lá a cefaleia. No MEDRA vai ter um código numérico específico para cefaleia. Quem fizer o curso de MEDRA vai ver que também o MEDRA tem uma hierarquia. Então começa com um termo mais baixo, que é LLT. E depois tem o preferred term, o termo preferido, que também é um termo mais baixo, onde se coloca a cefaleia. E normalmente isso sobe numa hierarquia. Então assim, é o HLT, High Level Term, HLGT, High Level Group Term, e o SOC, Sistema Órgão, que é o termo de mais alto nível. Então uma cefaleia, provavelmente ela vai subir ali para o SOC de desordens do sistema nervoso, por exemplo. Não é o escopo do nosso curso aqui, que o nosso curso é um curso introdutório, mas o importante é saber que vocês sabem que se usa um dicionário para classificar e organizar as informações de uma maneira melhor dentro da base de dados. E o que se usa mais hoje em dia é o MEDRA. Tem o RUARTS também, da Organização Mundial de Saúde, mas até no VIGBase e no VIGMED, que são da Organização Mundial de Saúde, até nisso eles já estão usando o MEDRA também. Então o MEDRA é o mais largamente utilizado. Então esse é o segundo verbo, collate, organizar os dados na base de dados. Depois que tudo está organizado, eu registrei, organizei, classifiquei direitinho, coloquei o termo MEDRA que melhor conceitua aquilo que ocorreu, aí já permite começar as análises, que é o terceiro verbo, o verbo analisar. Então são diversos tipos de análises. Nós temos análises quantitativas, que aí a gente busca o que está desproporcional. Então se eu organizei na base de dados com o código numérico cada evento adverso, quando eu puxar um relatório, pode aparecer assim, para o medicamento aqui X, aparece lá um gráfico, teve 2 cefaleias, 2 reações cutâneas,
teve 3 diarreias, teve 17 tonturas. O que está desproporcional aí? Tontura, né? Mas a gente só pensa na base de dados, é um negócio enorme, tem milhões de registros lá. Então é só através de comandos lá para o sistema, para ele gerar relatórios, que vai conseguir dar conta de fazer todas as análises. Por isso que é mais fácil, quando você registra com um código numérico, fazer esse tipo de análise quantitativa. Nesse exemplo que eu dei, está desproporcional aqui essas 17 tonturas. Então, esse medicamento aqui, ele está desproporcional com relação a tonturas, com relação aos outros medicamentos. Ele causa mais tontura do que os outros medicamentos. Então, isso foi fruto de uma análise quantitativa. Às vezes, a análise é só qualitativa. Nesse caso, apenas 1 ou 2 casos já despertam o interesse para poder analisar melhor aquilo. O que eu estou querendo dizer? Vamos supor, vou pegar aqui um evento adverso, AVC, acidente vascular cerebral, um evento adverso grave. Não é muito comum acontecer AVC em jovens, acontece mais em pessoas de mais idade. Mas, aconteceu 2 casos de AVC, só 2, nem precisou fazer análise quantitativa, e os pacientes eram jovens. Opa, isso chama a atenção. Vamos olhar direito isso aí, vamos colocar o nosso radar em cima disso. Tem alguns eventos adversos que, se acontecem, pode acontecer uma vez só, mas eles têm tanto impacto, eles são tão graves, que você pode fazer uma análise qualitativa só com 1 ou 2 casos. Sei lá, a granulocitose, pancreatite, síndrome de Stevens-Johnson, são eventos adversos muito graves. Aconteceu para um medicamento, normalmente não é comum acontecer, nós estamos diante de uma análise qualitativa. Essas análises, tanto quantitativas como qualitativas, a gente chama esse trabalho de detecção de sinais. Então, no terceiro verbo, analisar, é que acontece o trabalho de detecção de sinais. Daqui a pouco eu vou falar um pouco melhor do que é um sinal, mas ocorre detecção de sinais no terceiro verbo, no verbo analisar. Bom, e a gente fecha com o último verbo, C de communicate, comunicar. Registrei os dados, organizei direitinho na base de dados, fiz uma boa avaliação, estou diante de um novo risco. Eu vou comunicar esse novo risco. A maneira mais comum de comunicar o risco para a comunidade em geral é através de atualização da bula. Então a gente atualiza a bula, lembra que eu mostrei lá no começo? Reações diversas, contraindicações, novos cuidados, precauções. É aí que o trabalho de detecção de sinais e mostrou, não, realmente tem um sinal aqui, é um novo risco, a gente vai colocar na bula. Tem outras maneiras de informar também. Vai demorar para ter a bula atualizada, confeccionada, impressa. Eu quero já informar logo os médicos. Então posso fazer uma comunicação aos médicos que o meu trabalho de detecção de sinais detectou um novo risco. Posso fazer isso através de um documento que a gente chama de Dear Doctor Letter, que aí Dear Doctor Letter é basicamente uma carta para os médicos. Pode ser um comunicado de imprensa, informando, descobrimos um novo risco, queremos rapidamente informar a população. Então essas são maneiras de comunicar os riscos para a comunidade em geral, para a população em geral, para a comunidade de médicos, de pacientes. Existem alguns documentos internos que são obrigatórios serem escritos também, que são maneiras de comunicação também. Então nós temos os relatórios periódicos, antes em inglês a gente chamava de PSUR, né? Hoje já é o PBUR em inglês. Em português a gente chamava antes de RPF, Relatório Periódico de Farmacovigilância, hoje a gente chama de Relatório Periódico de Avaliação de Benefício-Risco, é o RPBR.
Isso são documentos, são relatórios periódicos. A gente tem o curso de relatórios periódicos também, não faz parte desse escopo aqui, mas um relatório periódico, ele mostra durante um período de cobertura o que aconteceu com aquele medicamento em termos de benefício-risco. Quais foram as reações adversas que aconteceram, são normais para ele, tem algum novo risco. Isso tudo estão nos relatórios periódicos, que é uma maneira de comunicação também. Além de relatórios periódicos, existe o plano de gerenciamento de risco. Ao invés de ser uma fotografia de um período de cobertura, o plano de gerenciamento de risco é um documento dinâmico. Ele vai sendo escrito ao longo do ciclo de vida do produto, desde que começou lá na pesquisa clínica. Então ali se informa quais são os riscos identificados, os riscos potenciais, misinformation, informações críticas faltantes, que é aquilo que eu ainda não sei sobre o medicamento. Eu ainda não sei muita coisa sobre uso em grávidas, eu não sei muita coisa sobre o uso em idosos, por isso que eu faço o compromisso de ter um processo de captura de informações de uso em grávidas. Tá vendo? Agora faz melhor sentido por que existe a informação relevante de segurança, uso do medicamento em grávidas. É meio que um compromisso que a indústria farmacêutica faz, que se ela ficar sabendo de grávidas que estão usando o medicamento, ela vai registrar e vai avaliar esse caso. Se tiver algum risco nisso, através da avaliação, ela vai detectar e vai informar esse risco. O último verbo da farmacovigilância é comunicação. Está escrito aí também, ó, documento de descrição do sistema de farmacovigilância. Isso é um documento interno, regulatório da farmacovigilância, previsto em lei, está previsto na RDC 406. Então, nesse documento, o Departamento de Farmacovigilância ele informa como é o sistema de farmacovigilância, especialmente a qualidade em farmacovigilância. Quais são os procedimentos, como é o treinamento dos funcionários, tudo com relação ao sistema de farmacovigilância. Esse é o último verbo, é o verbo comunicar. Então, nós vimos quais são os dados e aqui as atividades de farmacovigilância. É um curso introdutório, então eu estou dando uma noção para vocês dessas atividades de farmacovigilância, ok? Vamos falar um pouquinho de uma coisa mais específica. Coleta, processamento, codificação, classificação, avaliação e notificação para a autoridade sanitária competente. Já falei muito disso, mas vou falar mais um pouquinho, especialmente da notificação. Então, nós coletamos os casos. Processamento de dados aqui é colocar na base de dados para fazer as avaliações que eu falei. E nós temos que notificar para a autoridade sanitária competente, muitas vezes, os casos individuais. Então faz parte do verbo comunicar e é uma notificação, a gente chama em inglês isso de expedited report. Cada país tem as suas regras de reportabilidade individuais. No Brasil, por exemplo, na RDC 406, nível federal, tem que reportar, tem que notificar individualmente os eventos adversos graves e inesperados, em até 15 dias. Então faz parte do trabalho da farmacovigilância a notificação para a autoridade sanitária competente. A gente notifica os casos individuais e eu poderia chamar também, quando eu envio um plano de gerenciamento de risco para a Anvisa ou envio um relatório periódico, também é uma notificação, mas aí são de relatórios periódicos. Nós temos que notificar relatos individuais também, de acordo com as regras de reportabilidade. Eu tinha falado aí do Argus, tá? O Argus está envolvido na questão de processamento. Então, essa é a carinha do Argus aí, é da Oracle. Então, cada analista que vai usar o Argus para registrar os dados tem seu usuário e sua senha, então é um sistema validado, com segurança. Entra no Argus e coloca as informações lá. Vou falar bem en passant de quais informações são importantes. Então, um caso de farmacovigilância, ele tem que ter alguém que sofreu o evento. O paciente, a letra P de paciente, é alguém que sofreu o evento. Então, a gente tem que ter algum indício assim que alguém sofreu o evento. Precisa ter o nome, RG, CPF, não, nada disso, até por causa de questões de privacidade,
não precisa ter isso. Depois, se esse caso for apresentado, vai apresentar com iniciais do paciente. Mas o que identifica um paciente? Idade, gênero, se é masculino, feminino, raça, até a menção da palavra alguém já se considera identificável. Então tem que ter um paciente, alguém que sofreu o evento. Tem que ter um relator, alguém que contou a história. Pode ser o próprio paciente, ou pode ser um parente, um cuidador, um profissional de saúde, um médico. Importante ter um relator e se tiver consentimento para depois falar com ele de novo, aí permite um follow-up para a obtenção de mais dados. Então o relator é muito importante. Lógico, tem que ter o evento. O que aconteceu? Isso é o principal, né? O que aconteceu? Foi um evento adverso? Foi outra informação de segurança? E tem que ter um produto suspeito. Lembra que a definição de evento adverso é usou um medicamento e aconteceu alguma coisa ruim? Tem que ter algum produto suspeito. Eu estou dizendo suspeito porque eu não carimbo desde o início que ele é o culpado daquele evento. Mas tem que ter usado um medicamento, tem que ter relação temporal com o uso do medicamento. A gente chama esses 4 dados de PrEP. É a informação básica para um relato ser válido. Então, PrEP é P de paciente, R de relator, E de evento, P de produto suspeito. Uma outra ação importante na farmacovigilância é o follow-up. Muitas vezes o registro inicial ele não tem tanta informação assim, ele pode até ter só o PrEP, mas quanto mais informações tiver, melhor. Paciente, quanto mais dados demográficos do paciente, melhor, né? Idade, altura, peso, gênero, história farmacoterapêutica, o que ele já tomou de remédio na vida dele, história clínica, história médica, quais doenças que ele já teve cirurgias, não teve. Quanto mais informação tiver, melhor. O relator também é profissional de saúde, é o paciente. Coisas sobre o evento, conta mais sobre o evento. Ele começou a usar o medicamento, quando ele parou, ele melhorou. Voltou a usar, voltou a ter a reação adversa. A gente chama isso de challenge, de re-challenge. Quanto mais informação, melhor. Às vezes não pega tudo isso no caso inicial. Então, se o relator der o consentimento para contato posterior, através de um follow-up pode-se obter mais informações. A notificação individual no Brasil, hoje em dia, é feita através de um sistema que chama Vigimed. Lá em Uppsala, na Organização Mundial de Saúde, que é o Centro de Monitoramento de Medicamentos da Organização Mundial de Saúde, Uppsala, esse sistema chama Vigibase. No Brasil chama Vigimed. Está aí na tela o link para o Vigimed, mas só para vocês entenderem, o Vigimed é uma plataforma eletrônica onde hoje em dia, no Brasil, se pode notificar, se pode registrar ali aquele caso que é reportável. Então, é um formulário eletrônico, você entra lá e preenche os campos que você sabe sobre o evento. Quem foi o paciente, dados do paciente, relator, evento, produto suspeito. E aí isso fica notificado, fica registrado lá. Então, o Vigimed é o sistema de notificação. Agora eu vou fazer um resumo geral. Ó. Então, ó, um caso individual entra na base de dados, que é o Argus. Aí inicia-se uma série de avaliações. Pode-se gerar relatórios periódicos. O caso individual, propriamente dito, ele é notificado individualmente através do Vigimed no Brasil, né? E o que a gente faz? A gente faz a detecção de sinais. Isso tudo é uma questão de gerenciamento de risco. O sinal, gente, aí eu coloquei uma figura de um farol, né, só para chamar a atenção. O sinal, o que é? É uma nova relação causal. Então, eu uso algumas análises de causalidade, mas muito mais baseado também na experiência do analista, né? Tem gente que usa algoritmos, né? Algoritmo de Naranjo, Cart-Lasanha. Mas, enfim, a empresa tem que ter um processo de detecção de sinais. O sinal é uma nova relação causal. Ou então, é uma coisa que eu sabia que tinha alguma relação causal,
mas não tinha muita informação. Uma nova relação causal seria uma nova reação adversa. Enquanto o evento adverso tem só relação temporal, a reação adversa já tem que ter algum grau de causalidade, tem que ter algum nexo causal entre usar o medicamento e ter aparecido o efeito. A causa daquele efeito ter sido o medicamento. Ainda que não com 100% de certeza, mas algum grau de relação causal, então já tem causalidade. Então reação adversa implica em ter causalidade. O trabalho de detecção de sinais, ele identifica novas reações adversas, ou novos riscos na forma de contraindicações, novos cuidados. É isso que se faz a detecção de sinais. E aí, lá no começo do curso eu falei, ó, tá lá na bula, novas reações adversas, novas contraindicações, cuidados, advertências, precauções. Aí a população, ela tem o privilégio, né? Ela tem, na realidade, o direito à informação. Ela terá essas informações na bula. Por isso que eu falei, num tratamento medicamentoso não pode ter surpresas. Pelo menos os riscos conhecidos têm que estar informados. E os riscos conhecidos são identificados por causa do trabalho da farmacovigilância, como eu falei aqui no curso. Gente, a ideia com esse curso básico e gratuito era te dar uma noção. A farmacovigilância operacional em detalhes possui muito mais coisas, tá? Então aqui era só uma introdução, uma noção. A ideia é que vocês entendam farmacovigilância identificando riscos, mas identificando riscos através do registro de dados. E aí a gente viu aqui quais são esses dados. Essa é a essência da farmacovigilância.